Olá, 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 pessoal. Voltamos aqui para mais um episódio do Envelhecer com Saúde em podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito quente: perda involuntária e como investigar. Perda de peso involuntária. Eu ainda falei errado o tema, tá vendo? Estamos eu e Daniel aqui, o time um pouco incompleto, né? Não é isso, Daniel? Isso, Rafa. Muito prazer novamente estar aqui com vocês. E olha, Rafa, eu duvido que algum profissional de saúde que lide com o idoso, que atenda idosos na sua prática, passe uma tarde de ambulatório, de consultório e não se depare com um idoso que tem uma perda de peso ali involuntária, né? Com anorexia. Ou pelo menos uma queixa de que não se alimenta bem, de que não está indo muito bem. Muitas vezes essa queixa é trazida também pelos familiares, né, que estão angustiados ali porque o idoso não está se alimentando bem. Tá? Então é muito, muito comum. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. As repercussões da perda de peso involuntária no idoso. Então, hoje promete, viu? Hoje acho que a gente vai falar aqui muita coisa, muito conteúdo bacana. Vai ser massa. E é muito importante isso na vida do médico que atende o paciente. E, de repente, até se tiver algum familiar ouvindo, pode prestar atenção que você também vai identificar algumas coisas no seu paciente. Então, assim, familiar. O que a gente pretende hoje, pessoal, discutir aqui nesse podcast, tá? A gente vai falar sobre o que é perda ponderal involuntária significativa, quais as possíveis causas mais comuns no idoso, como a gente investigar, como fazer um raciocínio clínico diante daquele idoso que chega para você perdendo peso. E também como intervir, né? O que é que a gente pode fazer diante dessa nossa investigação positiva para que a gente consiga trazer ali a melhora daquele paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre desnutrição, né? Como rastrear desnutrição na prática clínica, como dar o diagnóstico, tá? Enfim, muita coisa legal. E a gente vai falar também, claro, a gente não poderia deixar de falar de anorexia do idoso. Claro, e né? caquexia também, né? Bom, então, quero dizer para vocês que, olha, a gente está bem empolgado. Esse é o primeiro podcast do ano de 2022. E o ano de 2022, né, Rafa? Promete, né? Por quê? Vai ter uma sequência enorme de vários podcasts, além de vários lançamentos de cursos da nossa plataforma. Isso, maravilha. Então, a gente já fez todo um cronograma até o final do ano, até o final de dezembro. A gente já está lá com os convidados, com o cronograma aqui, o planejamento, bem prontinho para que a gente venha aqui trazer conteúdo bacana, legal para vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí. Beleza, então, recado dado, vamos lá. Vamos começar, Rafa, com um caso clínico? Um caso clínico do dia a dia. Fala aí, Rafa. Caso clínico para a gente começar. Então, você está lá no seu consultório e, de repente, entra a Dona Luísa. Dona Luísa é uma senhora muito jovem, de 60 anos de idade, que chega preocupada porque vem tendo perda de peso ao longo dos últimos meses. Aí ela diz que... Vamos quantificar, né? Então, ela diz que perdeu 6 quilos nos últimos 3 meses. Então, 6 quilos em 3 meses e o peso anterior dela era 60 quilos. E ela diz que tem inapetência, ou seja, ela não tem vontade de se alimentar. Tá com fastio, né? Tá com fastio. Eu tenho um fastio medonho. E aí? O que é que a gente vai fazer? Qual é o nosso raciocínio? Será que isso foi importante? Então, peraí. Ela tinha 60 quilos. Isso. Perdeu 6 quilos. Ou seja, 10%. 10% aí no intervalo de 3 meses. De 3 meses. Isso? Ok. A gente vai ver se isso é acentuado ou não, se isso é preocupante ou não. Pois é. Quando a gente está na faculdade, há uns anos atrás, a gente sempre ouvia aquele percentual, né? Olha, se perder 5% do peso em 6 meses, isso é de fato significativo. E a gente vem vendo que, de repente, isso o pessoal modificou de alguma certa forma e algumas referências colocam até como 10% essa perda em 6 meses de forma significativa e que 5% seriam 3 meses. Essa é mais uma forma de raciocinar. Mas olha, Rafa, sabe que tem estudos que mostram que um idoso que perde peso, mesmo uma perda de peso não tão acentuada, por exemplo, vi um estudo com 5% do peso ao longo de 3 anos, os idosos que tiveram essa perda de peso, se comparado a quem não teve perda de peso, teve desfechos piores. Teve uma mortalidade maior, uma sobrevida menor. Então, interessante que a gente fique atento. Perda de peso já é preocupante, mas, sobretudo, se for essa perda de peso mais acentuada,
aí é que liga de fato o sinal de alerta. E eu já vou falar agora um pouquinho o seguinte. É preocupante, mas isso não significa que é neoplasia, né? Porque toda vez que a gente fala, perdeu peso, eu penso, eita, é câncer. Eu chego no meu consultório, o pessoal diz, doutor, ela perdeu 10 quilos, aí, ou 5 quilos. Aí se vocês vieram que estão achando que é câncer, né? Era, doutor, meu Deus do céu, a gente não queria nem falar. Mas nem sempre é isso. E a gente vai discutir isso Na aqui. maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. É uma causa que a gente Claro. deve atentar, mas não é a única, está muito longe de ser a única causa e, na verdade, é apenas uma minoria dos pacientes que perdem peso involuntariamente e o idoso é que vai ter um diagnóstico final de uma neoplasia. Né? Tá. Mas, então, tá, Rafa, você falou aí de Dona Luísa que perdeu 10% do peso em 3 meses. A gente decidiu que é significativo. E que vinha com hiporexia, né? Então, como é que a gente deve investigar uma paciente como essa? Né? Qual é o passo a passo para a gente investigar? Antes de lembrar que perda de peso, muitas vezes a gente coloca perda de peso, assim como outros grandes problemas no idoso, como muitas vezes um sintoma sentinela, né? Uhum. Um evento sendo um sintoma sentinela. Muitas vezes é a pontinha do iceberg. Novamente a gente falando de iceberg. Sempre, aqui. né? Não Sempre, vai né? ter Qualquer uma tema que você vai falar de geriatria. geriatria, a gente acaba voltando a falar do danado do iceberg. Mas porque é isso. Muitas vezes a perda de peso é o primeiro sinal ou o único sinal, às vezes, é o sintoma que alguma coisa está acontecendo ali no idoso. A perda de peso, ela não é a doença. Ela, muitas vezes, ela é a consequência de um evento que está acontecendo. De um ou de mais de um evento. De um ou de mais Até eventos. porque a gente fala também muito essa palavra, né? Multifatorial no idoso. O idoso, quando tem um problema, na maioria das vezes não tem apenas uma causa aquele problema, existem inúmeras causas. Eu digo sempre que é muito fatorial. É multifatorial. Então tá. Então, e por que é importante a gente se preocupar quando a gente está diante de um idoso que perde peso involuntariamente, Rafa? A perda de peso, ela pode ser um marcador de desnutrição. E você veja, eu estou falando que perda de peso é diferente de desnutrição. Uma coisa é você perder peso de forma consciente, porque você fez uma programação metabólica ali, não, olha, eu vou reduzir, vou ajustar a minha dieta aqui para que eu coma um pouco mais de proteína, diminua um pouco o carboidrato, sei lá. De alguma forma, equilibrar aquilo com o nutricionista, com o médico. Eu aumentei minha atividade física, então, de repente, eu estou ganhando mais massa muscular, eu perdi uma quantidade maior de gordura. Isso você até perdeu peso, mas não houve desnutrição. Mas a partir do momento que você tem uma baixa ingesta calórica, você começa a ter uma perda de massa muscular, você começa a ter uma perda de micronutrientes, você vai começar a causar desfechos negativos para aquele paciente, com piora de funcionalidade, aumento do risco de deficiências nutricionais importantes, como, por exemplo, vitamina D, B12, tiamina, entre outras, que são extremamente importantes para o funcionamento do corpo. Mas é importante a gente frisar que perda de peso é um grande marcador de desnutrição. Exatamente. Né? Então, muitos pacientes que vêm com perda ponderal involuntária, no frigir dos ovos, eles vão ter desnutrição. Exato. Também. Né? E como você bem disse, perda de peso involuntária está muito associado a aumento de mortalidade, queda, sarcopenia, enfim, hospitalização, institucionalização. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso. E pegando um gancho já no que você falou aí, eu acho que a primeira pergunta para a nossa investigação, porque agora a gente precisa investigar por que houve a perda, é o seguinte: ela é intencional ou involuntária? Isso é um grande divisor de águas, né? Porque uma coisa, como você bem disse aí, Rafa, uma coisa é o idoso que chega para você que perdeu peso. Exato. Porque se propôs a perder peso, modificou os hábitos e se propôs, foi para uma nutricionista, ajustou dieta e está perdendo peso, ok. Tá? E tá ok. Você pensa assim, não, mas eu sou muito velho, eu tenho 85 anos, não estou mais para perder peso. Não, gente, a gente pode fazer sim uma educação alimentar e de repente controlar o percentual de gordura, mesmo uma pessoa mais idosa. Outra coisa completamente diferente, associada a piores desfechos e pior prognóstico, é quando o idoso perde peso de forma não intencional, né? De forma involuntária. Aí é que a gente tem que se preocupar bastante. Então, gostei, Rafa. A primeira pergunta diante do idoso com perda de peso é intencional ou é
involuntário. E o de Dona Luísa não foi voluntário, né? Ela está preocupada, inclusive. Ela não fez nada para perder esse peso. Maravilha. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é quanto de perda de peso, né? E a gente tem que falar em percentual, né? Tem que falar de percentual. Até você já comentou aí um pouco sobre isso, mas e a literatura varia, né? Até a gente vai ver aí. Mas o que é que hoje em dia se coloca aí, Rafa? Como você estava dizendo. Então, hoje foi como eu falei anteriormente. A gente diz assim, uma perda maior do que 2% em um mês, poxa, é muito minucioso, 2% em um mês, mas é o que tem lá. 2% em um mês, 5% em 3 meses ou 10% em até 6 meses. 10% ou mais em até 6 meses. Isso é uma perda de peso involuntária preocupante. Significativa. Né? Ok, então se isso aconteceu, se é involuntário e foi uma perda importante, olha, liga o farol de alerta. Né? Alguma coisa deve estar acontecendo. Então, nossa paciente perdeu 10% em 3 meses. Dona Luísa merece, sim, uma investigação. E aí, a terceira pergunta que eu gosto de me fazer sempre é: ok, esse paciente está perdendo peso, mas ele tem apetite preservado ou o apetite está reduzido? Não quer comer. Por quê? Porque se é um paciente com perda ponderal involuntária, mas com apetite preservado, a gente restringe o leque de hipóteses diagnósticas. Não é verdade? Então diz aí, Rafa, causas de perda de peso com apetite preservado. Eu vou lhe contar a primeira causa com uma história. Eu tenho uma paciente que ela foi prefeita de uma cidade no interior e era uma pessoa muito irreverente, sabe? Assim, ó, muito expansiva, muito cheia de meio fanfarrona, como ela mesma dizia que era. E ela gostava, minha gente, pasmem vocês, de comer farinha com mel. Veja mesmo, isso é coisa que se come. Bem, eu não sei, deve ser bom, mas eu nunca comi. E ela, assim, aumentou muito o peso dela e começou, certo tempo, a ficar com polidipsia, polifagia. Ela não chegou a perder peso, pelo contrário, ela ganhou muito peso e foi fazer um exame de rotina e estava com hemoglobina glicada de 14,2. Glicemias todas acima de 300, 350. Então, ela foi, mas não mudou dieta, não mudou estilo de vida e o que era ganho de peso começou a ser perda de peso. E em 3 meses desse exame inicial, ela perdeu 12 quilos. Ela tinha 100 quilos, mais ou menos, e perdeu 12. E ficou preocupada, foi quando ela ficou preocupada. Aí chegou no consultório e mostrou pra mim, ó, hemoglobina glicada de 14, eu como farinha com mel. E o que é isso que está acontecendo comigo? Eu disse, ó, primeira causa de perda de peso, talvez a senhora esteja com uma diabetes descompensada. Que tal? Então, causa clássica de perda de peso com apetite preservado. Outra causa muito comum, assim, clássica, é o hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Né? Então, hipertireoidismo é causa de perda de peso com apetite preservado. Outra causa, síndrome de má absorção. É um idoso que tem lá uma doença celíaca ou uma doença inflamatória intestinal. Enfim, ele vai ter uma síndrome de má absorção, síndrome desabsortiva. Ele pode ter perda de peso, mas o apetite dele continua preservado. Outra causa menos comum, mas a gente só para estar atento, feocromostoma, né? E outra é aumento importante de atividade física, e isso pode gerar também perda de peso. Eu já tive um paciente que foi assim, a família chegou preocupada, doutor Rafael, pelo amor de Deus, olha, papai perdeu 8 quilos, e ele disse, mas minha gente, eu tô indo pra academia todo dia, eu mudei minha alimentação. Pô, será que não foi isso? Você se preocupa ou dá parabéns, né? Exatamente. Bom, então, essa foi a terceira pergunta. A quarta pergunta que a gente deve se fazer, né, que a gente deve avaliar é se existe algum outro sintoma associado, né? Porque vai poder restringir. Não, é um paciente que está perdendo peso e, além disso, vem com febre, sudorese noturna, tosse. O que a gente vai pensar aí nesse paciente? Pode ser que ele esteja com uma tuberculose, né? Um linfoma? Por que não? Enfim, então a gente tem que ver se tem algum outro sintoma associado. É um paciente que está com perda de peso e está lá com sintomas depressivos. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão e perda de peso. Depressão, a gente deve sempre estar atento a essa possibilidade como uma das causas de perda de peso no idoso. Eu também tenho outra história sobre isso. Eu estou cheio de história, porque tudo aqui é um caso que já aconteceu. Eu teve uma paciente lá no HC, daqui no nosso HC, que a gente internou uma paciente com 40 quilos de perda de peso. A gente internou assim, vamos procurar o câncer, porque tem, a gente vai saber qual é. Olha, virou-se essa mulher de cabeça para baixo, tomografia de cima a baixo, PET, o diabo. E não se achou absolutamente nada, senão um transtorno de humor extremamente grave. E que foi esse o diagnóstico dela, depressão. E ela saiu com antidepressivo já melhorando o peso. Exato. Então, atentar, né, aguçar o faro
para depressão diante de um idoso que está com perda de peso. Inclusive, é uma das principais causas de perda de peso no idoso. Faz parte dos 9 Ds da perda de peso que a gente vai falar mais adiante. Olha o spoiler. Outra pergunta que a gente deve sempre fazer, essa também. Quase tudo que a gente fala aqui da geriatria, em algum momento a gente fala sobre medicação. Você sabe que a minha água é invertida. Eu primeiro coloco medicações, depois eu boto as doenças, né? Então, assim, alguma coisa deu ruim com o idoso, vá atrás de droga. É aquele velho dogma que a gente fala muito, que qualquer novo problema, novo sintoma no idoso é efeito colateral de droga, até prova em contrário. Exato. Né? Isso ajuda a gente a não passar batido o problema de efeito colateral de medicação. Caiu então, a quinta pergunta que eu diria para vocês que vocês devem se fazer, existe alguma medicação que esse idoso está tomando que pode estar causando ou contribuindo de alguma forma para a perda de peso? Então, daí para a gente, Rafa, alguns exemplos de medicações que causam perda de peso. Olha, eu posso lhe passar a tarde todinha aqui só dando exemplos, né? A gente tem inibidor de recaptação seletiva de serotonina, bupropiona, que inclusive é usado para perda de peso. A gente tem a própria metformina, pode acontecer, apesar de não ser tão frequente, mas pode acontecer. Eu já tive casos de pacientes que ficaram anoréxicos por causa de Pode até contribuir. Dificilmente, isoladamente, é a causa de perda de poder importante, mas está lá no meio. E como alguns casos. Eu já vi 2 casos bem significativos. Digoxina. Sim, você falou aí da metformina, mas os novos antidiabéticos, sim, os agonistas de GLP-1. Exato. Inclusive também são usados como e os SGLT2 causam perda de peso. Exato. Né? A digoxina, que é uma droga que eu amo suspender, né? Isso é sempre uma briga cardiologista geriatra. Muitos cardiologistas amam digoxina. E eu até reconheço o papel da digoxina em algumas situações, né? Ajuda ali paciente com IC, com frequência, com FA de alta resposta, eventualmente pode ajudar, mas na maioria das vezes digoxina para a gente, na geriatria, no paciente idoso, é um problema. Eu já tive um paciente, Rafa, desculpa te interromper aí falando da digoxina, agora é a minha vez de lembrar de causos, né? Veio para mim, Rafa, uma vez no consultório, isso tem 3 anos, e o paciente esteve internado no hospital, tinha perdido peso, tinha sido investigado, eu não acompanhava ainda, e ele veio para o meu consultório pela primeira vez de sonda. Ele estava de sonda nasenteral, tinha uma cognição boa, mas estava com sonda, veio acompanhado da filha e da esposa, estava desnutrido. E quando eu fiz ali toda a investigação, fazer a anamnese, no final das contas, o que eu concluí é que esse paciente estava com perda de peso por digoxina. Ele, inclusive, eu até dosei a digoxinemia desse paciente, estava alta, e ele estava ali com um grande efeito colateral da digoxina, que são os efeitos gastrointestinais. Náusea, vômito. Bastou tirar a digoxina, esse paciente melhorou das náuseas, foi ganhando peso. Final das contas, era digoxina. Eu tenho um caso igualzinho, mesmo que tá ouvindo. Por isso que eu digo, tem uma cardiologista aqui em Recife que ela tem uma camisa assim, eu amo digoxina. Aí eu disse, eu vou fazer uma para brigar com ela, que é eu odeio digoxina. Bom, vamos lá. E aí, continuando aí, de outras medicações que causam perda de peso, que a gente deve lembrar. Topiramato, que também é usado como antiobesidade. A gente tem agora nossas medicações anticolinesterásicos, e é importante se lembra que a gente teve um paciente recente exatamente com isso, que o anticolinesterase era um fator que gerava anorexia nesse paciente. Aí isso é sempre um grande dilema, né? É um dilema muitas vezes terrível, chega pra gente aquele paciente com comprometimento cognitivo, muitas vezes até com BPSD, e com perda ponderal, e a gente percebe que está em risco nutricional, ou ele já está desnutrido. E aí, começa ou não começa anticolinesterase, que é sempre um dilema, né? Eu, normalmente, nesse cenário, opto por tentar otimizar o estado nutricional desse paciente, implementar medidas que a gente vai discutir mais adiante para esse paciente recuperar peso, ganhar peso, e pouquinho mais para frente começa o anticolinesterase. E se for começar o anticolinesterase, tentar um anticolinesterase. Normalmente, aí eu utilizo mais a rivastigmina transdérmica, né?
Aí, outras medicações que muitas pessoas não sabem, Rafa. Eu, por exemplo, não conhecia, aprendi vendo sua aula, o descongestionante alguns nasal. descongestionantes nasais podem levar a anorexia e perda de peso. IECA, né? Porque IECA pode levar a hipogeusia, a alteração do paladar. Eu já tive paciente com perda de peso com o uso de IECA. Enfim, são algumas medicações que a gente deve atentar. Retirada de antipsicótico. Lembrando que antipsicótico, ele aumenta risco de síndrome metabólica, né? Então, ele vai gerar obesidade. E quando você tira, você vai ter o contrário. Você vai ter uma redução de peso e pode ser uma das causas da perda de peso. Então, questionar sobre medicações é a 5ª pergunta. 6ª pergunta, pessoal, atentem aí. Isso é importante, tá? Você deve, sempre que tiver com um paciente com perda de peso, principalmente se for uma perda muito aguda, né? Perdeu peso no último mês, veja se esse paciente não teve algum problema agudo, alguma exacerbação de uma doença crônica ou alguma hospitalização. Porque é muito comum o idoso, internou o idoso com a pneumonia, ou internou por conta de um DPOC exacerbado, uma insuficiência cardíaca descompensada, ficou ali 7 dias internado no hospital, sai do hospital pelo menos ali com 3, 4 quilos a menos. Facilmente, né? E tem um dado americano que ele coloca isso no up-to-date, que eu achei muito importante e eu trouxe aqui pra gente. Ele diz o seguinte: dados de estudo de hospitalização aguda em idosos sugerem que até 71% estão em risco nutricional ou estão desnutridos naquele momento da avaliação. Isso, é importantíssimo a gente estar atento a isso aí. 70% então, é mesmo que dizer 100%. Perda de peso hiperaguda, assim, muito recente. A principal causa de perda de peso no idoso aguda é alguma intercorrência recente. Exato. É uma infecção. E a gente viu isso agora no Covid, né? Como a gente estava conversando aqui antes, pacientes com Covid que ficam ali internados alguns dias no hospital têm uma perda de peso absurda. Então, um tio meu mesmo, eu estava aqui comentando, ele perdeu 10 quilos no internamento dele, ele ficou com Covid bem significativo, não chegou a ser entubado, mas quase foi lá e... Meu pai, há 4 anos atrás, ele precisou internar para fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica. Ele, na época, tinha lá seus 67 anos. Após a cirurgia de revascularização, voltou para casa quase 10 quilos a menos. Olha só. Quase 10 quilos a menos. Então, questionar sobre hospitalização e alguma intercorrência aguda recente. Outra pergunta que se deve fazer: esse paciente tem alguma doença crônica que está associada à anorexia, a caquexia, né? Então a gente tem alguns exemplos, né, Rafa? Diz aí. Existem várias doenças que podem levar o paciente a ter uma perda de peso crônica por causa da doença. Daí a gente tem doença renal crônica, por exemplo, insuficiência cardíaca. Quem nunca ouviu falar na caquexia cardíaca? DPOC, extremamente frequente. Então, e aí, interessante que muitos pacientes com insuficiência cardíaca, Rafa, com perda de peso, o paciente está ali perdendo massa muscular, né? Mas o peso ele até nem perde tanto porque está sendo trocado por edema, água, né? Por líquido, por retenção hídrica. E aí, muitas vezes, quando vai se dar conta que o idoso com insuficiência cardíaca está desnutrido, já é tarde. Ele já perdeu muita massa ali. E alguns estudos, Rafa, mostram que perda de peso no paciente com insuficiência cardíaca, isso é um marcador prognóstico. Aumenta significativamente a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Muito significativo. Câncer, sempre, como você estava dizendo ali no começo, é sempre uma preocupação, né? Chegou para a gente o paciente com perda de peso, a gente sempre fica ali com a pulguinha atrás da orelha se esse paciente não está com perda de peso por conta de câncer, mas nem sempre vai ser o caso da gente sair pedindo tomografia da cabeça ao pé, PET scan para esses pacientes, né? Existem alguns fatores de risco, alguns fatores que aumentam a possibilidade de uma pessoa com perda de peso involuntária ter câncer. Então, quais são eles? Tabagismo, histórico de tabagismo, tá? Perda de peso muito significativa, tá? Perdeu mais de 10 quilos em um intervalo curto, isso está muito associado, e idade muito avançada. São 3 fatores que eram fatores de riscos independentes para
aumento da chance de câncer como causa de perda de peso involuntária. Existe um estudo que ele foi pesquisar para tentar entender qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer ambulatorialmente com a queixa de perda de peso. E viram que cerca de 9% dos pacientes mais velhos, os pacientes idosos, que chegavam ambulatorialmente com essa queixa, o diagnóstico final foi câncer. Então, é significativo, 9%, é um valor bem significativo, mas não é a principal causa. A gente vai ter muitas outras causas. Tem 91% de chance de não ser. De não ser. Né? E aí, normalmente, quando o paciente com câncer se apresenta com perda de peso involuntária importante, normalmente, nem sempre, mas normalmente ele vai ter algum outro sinal, sintoma ou alteração laboratorial que vai sinalizar que ele tem um câncer. Então, por exemplo, é um paciente que tem lá uma perda de peso e tem uma anemia ferropriva. Exato. Ou uma perda de peso e uma alteração do hábito intestinal. Interessante isso. Perda de peso e uma tosse ou uma hemoptise. Exato. Enfim, ou uma perda de peso e uma dor lombar. Enfim, normalmente, nem sempre, mas normalmente existe algum outro sintoma associado, não só a perda de peso. E se você levar em consideração que a principal neoplasia que causa perda de peso são as neoplasias gastrointestinais. Então, a gente vai ter, provavelmente, alteração de trânsito ou algum outro sintoma ali. Agora mesmo, né, a gente está acompanhando, tem um paciente recente que a gente acompanhou que teve internado num outro hospital por conta de uma embolia pulmonar, né, de causa inexplicada a princípio, TVP bilateral e embolia pulmonar. E aí teve internado no hospital por conta disso, foi anticoagulado, teve alta, foi lá para o consultório, e quando chegou lá no consultório, sim, né, você lembra desse caso? Lembrei. Dor, além do TEP recente, estava com dor lombar e vinha com perda de peso, com muita hiporexia, e aí, isso é capaz de ser uma neoplasia. A gente foi investigar, uma neoplasia, era um câncer, um adenocarcinoma de cauda de pâncreas. Então, mas para demonstrar que muitas vezes um paciente com câncer, com perda de peso, ele vai ter ali alguma outra pista. Bom, outra coisa que a gente deve atentar, Rafa, a gente já falou aí um pouquinho, é depressão, né? Exato. Como a gente falou naquela minha paciente que se internou com aquela perda de 40 quilos, o fator é a depressão. E muitas vezes ela passa desapercebido no idoso, porque com o tempo vocês olham aquele idosinho, mas ela está muito quietinha, não tem mais o que fazer, ela passa o dia todo quieta, e ninguém percebe que aquele idoso, na verdade, ele está com depressão. Você sabe que é possível um idoso ter depressão sem tristeza, por exemplo. Não necessariamente ele vai estar chorando pelos cantos, ou muitas vezes vai se apresentar com uma irritabilidade, uma rejeição ao cuidado, que todo mundo vai entender, tá ficando ranzinza, tá ficando abusado, mas na verdade aquilo ali é uma depressão. E no idoso ela se apresenta de uma forma atípica e pode vir associada à anorexia. Perfeito. Outra pergunta que a gente deve sempre fazer diante de um idoso com perda de peso é: esse idoso tem algum problema na deglutição ou na dentição? Isso é uma coisa que a gente atenta pouco. Nós, médicos, erramos muito de não atentar para a dentição do paciente. Exato. Que muitas vezes é esse o problema, ou é um dos problemas que causa perda de peso. Eu já tenho a minha frase pronta para isso aí. Sempre que eu vou ver meu paciente idosinho, não sei o que, eu chego, esses dentes é da senhora ou é comprado? Eu sempre pergunto. Por quê? E essa chapa tá bem ajustada na boca? E aí uma coisa que é importante a gente ver, muitas vezes o problema na dentição, você falou aí de prótese dentária, e aí muitas vezes o que acontece é o seguinte: o idoso tem um problema, outro, que leva ele a perder peso. Demais. No que ele perdeu peso, aquela prótese que antes era muito bem fixada, passou a não ficar mais bem fixada, bem adaptada, e aí por não ter uma prótese bem ajustada, adaptada, ele passa a perder mais peso ainda. Exato. É uma bola de neve, vira uma bola de neve. Né? Então muitas vezes o problema dentário nem foi a causa inicial, né? Mas ele passou a se tornar mais um problema como causa de perda de peso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você não tem dente, qual é a primeira coisa que você não come? Proteína. Proteína, porque ela é a forma mais dura de comer. Normalmente, proteína, você precisa de mastigação. Para deglutir proteína. Exato. Talvez os vegetarianos estejam contra-argumentando, mas a forma mais fácil que a gente tem de acesso hoje na nossa sociedade é proteína animal. Isso. Né?
Bom, então, essa é, eu diria, a 8ª pergunta. Existe algum problema dentário ou na deglutição? É a 8ª pergunta. 9ª pergunta, Rafa. Aí vem a pergunta. Há suporte adequado ao idoso? E o que é que isso quer dizer exatamente? Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um idoso com perda de peso, o problema não é um problema médico em si. Exato. Um problema orgânico ali, né? Não existe uma doença por detrás, não tem depressão, né? O problema é porque esse idoso mora só, ele está com comprometimento funcional, ele não consegue mais cozinhar, não consegue mais sair de casa para fazer a feira adequadamente, né? Ele não tem um suporte familiar adequado para manter uma adequada nutrição. Ou não tem condições financeiras Não para tem- arcar com o determinado custo. Está gastando dinheiro comprando as medicações para arcar com sua polifarmácia, Exato. para arcar com seu plano de saúde que aumentou de preço, de valor ao longo dos últimos anos. A sua aposentadoria não acompanhou isso. Diminui. Faltou dinheiro para quê? Para uma coisa básica, para alimentação. Muitas vezes a gente vê isso. E o que termina acontecendo? Ou ele vai dar preferência para carboidratos e vai ter aquela obesidade sarcopênica, aquela coisa toda, ou então ele simplesmente não vai comer e a gente vai ter realmente perda de peso. Então, acho que são essas desnutrição. as 9 perguntas que eu faria diante de um idoso com perda ponderal involuntária. Só aí dá para achar? E falando de 9 perguntas, vamos falar agora então dos clássicos 9 Ds da perda de peso do idoso. Vamos organizar isso que a gente conversou, né? Fazendo essa mnemônica aí, Então, que eu acho fantástico. o que é que são os 9 Ds da perda de peso? É um mnemônico, né? Pra gente lembrar sempre, tá? Isso medular. Ou pelo menos você salvou aquele print lá do Instagram do Envelhecer com Saúde. Foi. A gente já colocou isso algumas vezes lá para vocês salvarem, lembrarem. E os 9 Ds, quais são, Rafa? Então, D vamos de lá. dentição. Dentição, poxa, isso aí é A gente já falou D de digeusia. O que é digeusia? Digeusia é alteração do paladar, né? E que é comum no idoso, né? Isso. A gente sabe que o idoso no envelhecimento ele vai diminuindo as papilas gustativas de salgado, azedo, amargo. O que é que vai sobrando ali? O doce. Então as últimas que ficam é o doce. Por isso que o idoso gosta tanto de doce. Outro D de disfagia. Disfagia. Então, disfagia, principalmente disfagia orofaríngea, né? Pacientes estão se engasgando, principalmente os pacientes com síndrome demencial, com a doença cerebrovascular, sequela de AVC, doença de Parkinson, são condições muito associadas à disfagia. E existe a disfagia sarcopênica, que ela se retroalimenta, né? Porque a partir do momento que você perde peso por qualquer coisa, você vai ter uma disfagia sarcopênica, você perde a musculatura do pescoço e você começa a ter disfagia porque você não tem... Reduziu muito a musculatura mastigatória. Exato. Né? Outro D de diarreia, né? De síndromes desabsortivas. Né? D de doenças. Aí lembrar de doenças que causam perda de peso, que a gente já citou aqui: diabetes, tuberculose, câncer, hipertireoidismo, enfim. D de depressão. Também a gente já frisou muito, já bateu nessa tecla aqui de depressão. D de demência. Né? Muitas vezes demência, por N fatores, o paciente que perde, tem um comprometimento cognitivo, ele tende a ter maior chance de desnutrição. Recusa alimentar. E aí está muito associado com o próximo D que a gente vai falar, de D de dependência. Dependência. Né? O idoso que ele é dependente, ele está ali com a limitação física, ele precisa do apoio, do suporte familiar que a gente comentou agora há pouco. Se ele não tem esse suporte adequado, ele é dependente e o suporte não é adequado, ele vai ter perda de peso. E o D de drogas, né? Como a gente falou, de medicações. Já falou várias então, aqui. Aqui os 9 Ds, Rafa, resume o que a gente falou até aqui, das perguntas que a gente comentou, que a gente deve elaborar diante de um idoso que está com perda de peso. Beleza, tudo isso que a gente falou, Daniel, foi de anamnese, né? Ali na conversa, rapidamente você consegue no exame físico dar uma avaliada naquele paciente, mas a gente pode pedir alguns exames para investigar porque esse paciente está com aquela perda de peso. Aí vamos lá fazer rapidamente alguns exames que você pediria ali. Um checklistzinho. O que é que a gente vai pedir agora? A gente normalmente pode pedir. Então, muito bem, Rafa, como você bem falou, parte crucial, como em tudo na medicina, né, é a anamnese e exame físico bem feito. Mas a gente sabe que a gente vai ficar na dúvida, apesar de uma boa anamnese e exame físico, a gente vai ficar na dúvida e a gente vai precisar de exames complementares. Então, um básicozinho, né, um hemograma, né, vale a pena. A gente vê ali se o paciente está com anemia, uma anemia ferropriva pode sinalizar uma doença colônica. Pedir eletrólitos, incluindo aí cálcio, né, porque se tem um paciente com perda de peso, está com hipercalcemia,
né? Isso pode ser um câncer, pode ser, enfim. Uma bioquímica básica, com função renal, função hepática, glicemia em jejum, porque você falou aí do diabetes, né? Comentou sobre a sua paciente, então glicemia de jejum, hemoglobina glicada. Farinha com mel, que talvez não faça além bem. Falando aí de exames para a parte de endócrino, né? Além de glicemia, pediria uma função tiroidiana. Naturalmente. Né? Porque o hipertiroidismo, a gente comentou que é uma das causas de perda de peso com apetite preservado. E ainda na parte de endócrino, eu gosto sempre de pedir, não esqueço, e eu falo sempre muito isso para os residentes, cortisol. Né? Insuficiência adrenal. Nossa. É uma doença que muitas vezes passa batido, não é diagnosticado e pode se apresentar com perda de peso. E aí nem sempre vai ter ali a crise adrenal com hipotensão, hiponatremia, hipercalemia, nem sempre. Às vezes é um quadro depressivo e perda de peso. Tá? Um sangue oculto fecal ia bem. Né? É bom. E quem mais? Raio-X de tórax, naturalmente, para a gente dar uma olhada se tem alguma coisa, pelo menos grosseira, que a gente possa identificar. E um ultrassom de abdômen, que rapidamente você vai conseguir identificar se tem alguma massa, se tem alguma doença em vesícula, alguma coisa. Vejam que a gente até aqui não falou de tomografias. Não. Né? Tomografia, nem colonoscopia e endoscopia. Que são exames que, eventualmente, a gente pode vir a lançar mão. Tá? Mas nem sempre. Perda de peso, já sai do consultório lá com requisição de tomografia, de tudo. Tórax, abdômen. Tórax, abdômen, colonoscopia. E CA125, CA19.9. Marcadores tumorais, pelo amor de Deus. Né? Marcadores tumorais. Eu vejo, pior que eu vejo 15.3. Chegar no consultório, paciente, para... Olha, doutor, eu recentemente fiz aqui os exames de check-up, vim para o senhor já com esses exames aqui. Aí já traz marcador que, às vezes, eu nunca nem ouvi falar de determinados marcadores. Está lá, né? Marcador tumoral. Então, marcador tumoral deve ser uma exceção e não uma regra, tá? Ok, então, lembrar que alguns exames laboratoriais podem ser marcadores de desnutrição, né? Por exemplo, albumina. Uma albumina baixa, ela pode ser um indicativo de que o paciente está desnutrido, mas ela é pouco específica. Né? Lembrando que essa não pode ser numa situação de paciente agudo. Né? O paciente está grave, séptico na UTI, aí você pede a albumina, veio 1,8, meu Deus, como ele está desnutrido. Opa, calma. A queda da albumina, ela também vai marcar um status inflamatório daquele paciente. Status inflamatório, aumento de permeabilidade capilar, então vai ter extravasamento para o terceiro espaço de proteína, então os pacientes vão estar com a albumina tendendo a mais baixa. Né? Ainda falando um pouquinho, Rafa, de investigação, como é que a gente chega ao diagnóstico, por exemplo, de desnutrição? O paciente, falar de perda de peso, é importante a gente falar de desnutrição um pouquinho, né? Porque, como a gente bem falou antes, perda de peso é um grande marcador de desnutrição, né? E a avaliação nutricional do idoso é muito importante e deve fazer parte de toda a avaliação, toda consulta do idoso, a gente deve pesar o idoso. Né? Claro. Porque, como a gente bem falou aqui, a variação de peso no tempo é uma informação importantíssima. Então, a gente precisa estar atento aí na avaliação nutricional a pesar o idoso sempre, né? A cada consulta. Na AGA, na avaliação geriátrica ampla, se inclui a avaliação nutricional, o MAN, né? E nele... MAN como uma das ferramentas. Como uma das ferramentas. Existem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, mas o MAN talvez seja uma rápida ali, que a gente faz 6 perguntas e a gente consegue identificar. E naturalmente que você vai avaliar o IMC desse paciente e ali a gente já vai ter uma ideia se ele está dentro de uma faixa de risco. Então, bem, você falou aí IMC, Rafa. Qual é que é o IMC? Muita gente não sabe dessa informação. É diferente. Tá? Qual que é o IMC considerado pela maioria dos autores mais apropriado no idoso? O idoso, Daniel, ele precisa de um pouquinho mais de IMC para a gente considerar ele como normal. Então seria de 23 a 27, diferente do adulto mais jovem. Ali de 18,5 a 25. A 25, né? Exato. E por que isso? Né? Porque o idoso, com o passar dos anos, a gente tende a ir perdendo estatura. Né? A gente perde 1 centímetro por década a partir dos 40 anos de idade. Certo? Então a gente tende a ir perdendo estatura.
Eu não perdi ainda não, tu já estás perdendo, viu? Se a gente perde estatura, basta lembrar que a fórmula matemática lá do IMC é peso dividido por altura ao quadrado. Então, se a variável altura está diminuindo, o IMC tende a ficar falsamente mais elevado, né? Então, por isso que muitos dizem que o IMC abaixo de 23, isso já deve sinalizar que esse idoso possa ter uma baixa de peso. Eu tive uma preceptora que ela dizia o seguinte: olha, é bom o idoso ter uma gordurazinha um pouquinho a mais ali, um IMC, uma besteirinhazinha mais para frente, porque quando ele tiver uma intercorrência, ele vai perder. Então é melhor que ele tenha uma gordurinha para perder. Tem a lenha para queimar, né? Tem a lenha para queimar. Então, assim, mas é isso. O IMC do idoso tem essa alteração do setup, né? Agora, Rafa, sendo bem honesto com você, duas coisas que eu não deixo de avaliar no que diz respeito à nutrição no idoso são duas coisas, duas perguntas que eu faço. Uma, perder o peso, né? Como a gente já falou aí, perda de peso é um marcador importante. E dois, como é que está o seu apetite? Essas duas perguntas. Duas perguntas básicas. Olha, não, tá mantendo peso, beleza. Apetite tá bom, tô comendo bem, ok. Então, uma preocupação a menos, eu tendo a não aprofundar tanto a conversa nessa temática da nutrição. Eu faço igual, eu sempre tenho essa discussão. Inclusive, a minha primeira pergunta do interrogatório sintomatológico: como é que tá a alimentação? Ganhou ou perdeu peso? Eu sempre dou as opções, sabe? E na maioria das vezes o pessoal tem essa percepção: não, eu ganhei peso, eu perdi peso. E como é que está a alimentação? Está se alimentando bem? Veja o que é que o familiar tem para dizer. Isso realmente é fundamental e eu sempre pergunto. E peso toda consulta. Isso, maravilha, maravilha. Ok, então até aqui a gente falou muito sobre avaliação diagnóstica, como a gente fazer investigação, como a gente fazer lá, o que é que a gente deve atentar como causas de perda de peso. Mas beleza, agora o paciente está ali na sua frente. O que é que você vai fazer para a dona Luísa, que está perdendo peso, você já está investigando? É óbvio que, diante de um idoso que está perdendo peso, a gente vai precisar descobrir a causa e corrigir, se possível, aquela causa. Ok, mas em paralelo a isso, a gente precisa fazer alguma coisa, não é verdade? Exato. Né? A gente vai tratar a doença de base, ou as causas que estão levando à perda de peso, mas a gente precisa intervir, né? É claro que aqui é preciso frisar que é muito importante o acompanhamento conjunto com o profissional nutricionista, né? Você encaminhar para o nutricionista vai ser importante na maioria das vezes. Mas se é você o médico que está nos ouvindo ou nos vendo aqui, o que é que você precisa já iniciar? Como é que você vai abordar isso aí? Diz aí, Rafa. Pois é. Inicialmente, a gente precisa tentar... Naturalmente, a gente já passou por todas as outras etapas de identificar o idoso desnutrido, a gente já avaliou se ele está sob risco nutricional, a gente vai tentar minimizar ou corrigir aqueles fatores iniciais do paciente, como orientar sobre a dentição, controlar as doenças de base dele, toda a parte médica, conferir se o suporte social adequado, a gente vai fornecer isso e a gente vai comentar um pouco mais, e vai chegar o momento em que a gente vai tentar estimar a necessidade de energia, proteína e líquido desse paciente. Então a gente vai traçar nossas metas nutricionais. E como seriam essas metas nutricionais? E qual é a intervenção nutricional, Daniel, que a gente vai falando fazer? De meta nutricional, isso é importante. Muitas vezes quem tem o domínio disso é o nutricionista, mas o profissional de saúde que lida com o idoso, o médico, precisa ter noção disso também. Exato. Tá? Então, existem equações, fórmulas que podem ser úteis para a gente calcular, estimar o gasto energético do idoso e o quanto que ele precisa de calorias por dia. Mas existem fórmulas muito mais simples, fórmulas de bolso, que a gente diz, inclusive que são apoiadas e recomendadas até pela última diretriz da ESPEN, né, que é a diretriz, salvo engano, de 2019. Tá? A diretriz da ESPEN está muito boa, tá? Que talvez até a gente possa colocar aqui no link da descrição, que vale a pena a leitura, muito bacana, e que ele recomenda utilizar até formas mais simples. Então, por exemplo, a meta energética, ele coloca lá que, em geral, uma meta energética de 25 a 30 quilocalorias por quilo dia.
Óbvio que se o idoso ele está desnutrido, ele vai precisar de uma meta maior, né? 35, eventualmente até 40, né? Ou dependendo também do grau de atividade que ele faz, se ele faz muita atividade física, ele vai precisar também de mais energia, tá? Mas ali, em torno de 30 quilocalorias por quilo dia, normalmente está de bom tamanho, tá? Em relação à proteína, cota proteica, isso é outro ponto importante que a gente precisa ter uma noção, uma ideia, né? Então, para um adulto jovem, normalmente se diz que 0,6 a 0,8 gramas por quilo dia de proteína está adequado, né? É uma dieta normoproteica. Para o idoso, certo? Por diversas razões, o idoso tem um maior catabolismo proteico, ele tem uma menor capacidade de síntese proteica, ele tende a perder mais proteína. Então, recomenda-se, a maioria dos autores recomendam uma ingestão proteica maior no idoso. Então, uma cota proteica que varia de 1 a 1,5 grama por quilo dia de proteína, que não é fácil, diga-se de passagem, atingir isso na prática, né? Sobretudo para a população de menor renda, tá? Mas é algo que a gente deve pensar. Isso pode ser ainda maior se for um idoso que faz atividade física ou se for um idoso que esteja doente, com uma doença aguda, ou se for um idoso ali, por exemplo, com DPOC, está hospitalizado, ele vai precisar de uma cota proteica ainda maior, se for um paciente grande queimado também, enfim, depende do paciente, né? Se ele tiver ali com uma doença crônica, vai ter uma demanda maior. Mas entre 1 e 1,5 grama por quilo dia de proteína, normalmente é o que se diz. E em relação a líquido, ali em torno de 30 ml por quilo dia de ingestão. Eu decoro assim, Daniel. Se o paciente tem 70 quilos, são 7 gramas, 70 gramas dia, né? 1 grama por quilo por dia. Aí é vezes 30 a energia, a caloria, então 2.100. E o ml também, o líquido que ele vai tomar também vezes 30, então 2.100. Então é 30 e 30. Ok, maravilha. Então, agora falando um pouco de orientação nutricional, né? Voltando a dizer, mais uma vez, frisando aqui a importância do acompanhamento conjunto com o profissional da nutrição, tá? Mas o que a gente pode fazer, né? O paciente está lá, Dona Luísa, do nosso caso, está perdendo peso, perdeu já ali 10% do peso dela em 3 meses. Além de procurar identificar a causa, a gente vai fazer um aconselhamento. Então, a gente pode orientar. A primeira medida, inclusive, que a diretriz da ESPEN recomenda é você fazer um aconselhamento nutricional, né, encaminhar para o nutricionista e orientar um enriquecimento da dieta. Né? Antes mesmo de passar suplemento nutricional, você deve orientar a enriquecimento da dieta. Então, o que seria um enriquecimento da dieta? Um fortalecimento da dieta. Então, um idoso que está ali desnutrido, perdendo peso, ele vai precisar de uma demanda energética maior. Você orientar, por exemplo, que ele consuma alguns alimentos com maior densidade energética. Então, você pode ali pedir para que ele acrescente nos alimentos, por exemplo, ovo, né, mel, eventualmente maltodestrina, azeite. Né? Então, isso até manteiga, né? Isso pode ajudar a aumentar a densidade calórica do alimento. Não vai aumentar tanto o volume, mas vai aumentar a densidade calórica. Isso pode ajudar. Agora, eu sempre eu faço isso com a nutricionista. Eu, particularmente, não recomendo, porque eu não faço essa conta com o paciente, ao quanto você está cuidando. Isso de forma alguma, eu também não. Eu também não. Mas você, até ele chegar na nutricionista, você já dá. A gente vai precisar aumentar pode acrescentar isso aqui, aquilo outro. E outra coisa importante é da gente educar o paciente e seus familiares para coisas que podem ajudar a aumentar a ingestão alimentar. O que a gente pode orientar? Olha, uma das mais contundentes que eu acho é melhorar o clima da alimentação. E o que é que eu quero dizer com isso? Você consegue imaginar aquele idoso que tem dificuldade de deambulação, que tem uma restrição alimentar, que é diabético, hipertenso, então o pessoal já faz aquela comida que é pastosa, porque ele já não mastiga direito, que é uma comida sem sal, sem açúcar, sem gosto, é quase que uma papa, que o paciente já tem dificuldade de se locomover, ele vai comer sozinho no quarto, então o que é que você faz? Você coloca uma comida ruim, num lugar ruim, sozinho, e ainda quer que ele coma muito. Isolado, então, isolado, não tem como isso dar certo. Então, qual é a primeira recomendação? Melhorar o clima da alimentação, tornar ele um clima positivo. É a alimentação social. Alimentar-se é uma coisa social. A gente faz happy hour, a gente se encontra comendo. Então, o idoso é um contínuo do jovem. Então, levar o idoso para a mesa, comer no horário
que todos da família estão comendo, se possível. Exato. Isso, muitas vezes, só isso já ajuda bastante. Você sabe que uma coisa que dá fome é quando tá o povo comendo, o garfo tá batendo no prato, já dá fome. Então você quer comer na hora que tem outras pessoas comendo. Isso. E você come mais. Ó, e assim com criança também, tá? Bebezinho, criancinha, ela come mais quando tá todo mundo comendo. Outra coisa para aumentar a ingestão é você dar assistência, né? Se é aquele idoso que tem dificuldade ali de pegar no garfo, na faca, partir seu alimento, levar à boca, é um idoso mais dependente, você precisa dar assistência para esse idoso adequadamente. Servir comidas gostosas é outra ideia muito grande. Poxa vida, não serve uma coisa ruim. Não tem, tudo tem limite. Melhora aí tua estratégia de fazer a coisa mais saudável, mas tem que oferecer uma coisa boa. Eu já disse à minha esposa que quando eu tiver bem lascadinho, doentinho, lá, não sei o quê, não me venha com papa, que eu não quero comer papa. Não, então é caprichar no visual, Isso. né, no sabor, no visual, né, ali às vezes colocando uns condimentos a mais, umas ervas, caprichando no sabor, para tentar inclusive compensar a perda do paladar do idoso. Exato, né? exato. Você caprichar nisso, no tempero. Uhum. Evitar, Rafa, é importante dizer isso, evitar dietas muito restritivas. Então tá lá, muitas vezes a gente querendo, pela alimentação, controlar a glicemia, a hemoglobina glicada do doente para um valor muito rigoroso, 7, 7,5, e ele está perdendo qualidade de vida, primeiro Exato. ponto. Segundo, ele está perdendo peso, porque ele não tem mais interesse naquela comida que não tem sabor, Exato. que não tem gosto nenhum. Então, mais vale a pena você dar uma otimizada ali numa medicação, ou até permitir ser mais permissivo, né? Afrouxar um pouquinho mais a rédea na alimentação para permitir que o idoso ele coma mais, ingira mais, porque ele ficando desnutrido, ele vai ter um prognóstico pior. E sinta prazer nisso, né? E aí outra parte que enriquecimento dos alimentos que a gente já falou, melhora do clima, um ambiente positivo e tudo mais, a assistência adequada, pode ser que ele venha necessitar eventualmente de suplemento nutricional. Suplemento Que é uma nutricional. coisa que frequentemente, inclusive nós geriatras, nós prescrevemos, temos o hábito de prescrever. Mas muitas vezes a gente pode errar em algumas situações por não prescrever e orientar o uso adequado de suplementos. Né? Então, dicas aí, Rafa, é importante para suplemento nutricional. Como é que a gente deve orientar o consumo de suplemento nutricional? O ideal da suplementação nutricional é a gente tentar calcular essa necessidade nutricional do paciente e tentar compensar esse déficit, por exemplo, que esteja acontecendo ali, porque ele não está conseguindo alcançar aquela proteína, por exemplo, com uma suplementação. E aí vai, inclusive, whey, ou então essas formulações já prontas que a gente tem, que tem várias aí que podem ser feitas, e você calculando o índice de proteína que ele está comendo, você vai chegar lá. Você pode fazer essa suplementação durante a refeição ou então em forma de lanche. Muitas vezes eu faço assim, olha, coloca na comida o pó, ou então coloca num copinho de leite, ou então antes de dormir um lanche, sabe? Eu costumo, diante de um paciente com perda de peso, eu costumo dar muita prioridade à comida de verdade, né? Isso. A alimentação. Então eu costumo dizer que o suplemento, ele, como o próprio nome já diz, ele é um suplemento, não é um substituto. Isso. Tá? Então você deve orientar, né, a alimentação, as 3 principais refeições, enriquecimento, fortalecimento, enriquecimento do alimento. E, se for necessário suplemento, você suplementar entre as refeições. De preferência, no lanche da tarde, no lanche da noite, né? Ele para também, muitas vezes, se ele toma o suplemento logo de cara na hora da refeição, ele vai estar como se diz, de estômago cheio, barriga cheia, não vai querer comer. Ele toma um pouquinho, um suplementozinho antes do almoço, pronto. Não quer almoçar. Exatamente, e aí perde o interesse na comida de verdade, né? E a gente não quer isso, tá? Sempre você avaliar se ele está aderindo a orientação do uso do suplemento, isso é importante. E, mais uma vez falando, trabalho em conjunto com o nutricionista. E lembrando que não é barato, né? A maioria dos suplementos, eles têm um custo elevado, então a gente tem que estar bem por dentro da hora de prescrever. Alguns podem não gostar, né, do gosto dos suplementos, embora eu particularmente Tu gosta? gosto. De muitos deles eu gosto. Já provei. Eu já provei, alguns são bons. E importante também a gente saber que tem alguns suplementos que não têm sabor, né? Então, para alguns que não gostam, aí tem algumas opções de suplemento nutricional sem sabor.
pode ser útil também. Tá? Uhum. Então, a gente tem que estar atento, né? A nutrição do idoso é parte fundamental da avaliação geriátrica. A gente ali gastar algum tempo da consulta avaliando a nutrição do idoso, avaliando os aspectos nutricionais. Se for possível, numa consulta mais demorada, aplicar uma ferramenta de rastreio, como a MAM, por exemplo. A gente falou da MAM, mas existem outras também. Mas, particularmente, né, eu utilizo muito, eu não deixo, como eu disse, de perguntar sobre variação de peso, houve perda de peso e sobre o apetite. Isso não pode faltar. E eu acho que fazendo tudo isso que a gente comentou hoje aqui, a gente vai dar o diagnóstico aí de pelo menos 90% ou mais das causas de que esse paciente não está se alimentando bem. Mas, Rafa, a gente não comentou ainda, e eu tenho certeza que se a gente não comentasse, muitos iriam colocar aqui, né? Estimulante de apetite, porque opa, é o que eu mais escuto. Doutor, me dê um negócio para abrir o apetite. Me dê uma vitamina para abrir o apetite, me dê um remédio para abrir o apetite. É o que eles já chegam muitas vezes, ou o paciente ou o familiar já pedindo isso, né? E aí a gente deve orientar o quê, né? Boa parte dos suplementos não existe um estimulante de apetite ideal. Ainda bem que tu lembrou disso. Ainda bem que tu lembrou disso. Não existe um estimulante de apetite ideal, ponto final. Por quê? Boa parte dos suplementos, dos estimulantes de apetite não tem eficácia a médio e longo prazo, né? Até a curto prazo também não tem eficácia. E muitos têm muitos efeitos colaterais, certo? Então, por exemplo, Megestato, Megestrol, que é um que se utiliza muito, até em pacientes com câncer, com caquexia por câncer, em cuidados paliativos, está muito associado ao aumento do risco de eventos tromboembólicos. Tromboembólico, né? Muito. Outros estimulantes do apetite têm muito efeito anticolinérgico e acabam levando muita confusão mental. É o caso da ciproheptadina, né? Então, particularmente, Daniel, eu não utilizo suplemento nutricional. Agora, por exemplo, é um paciente idoso que está com perda de peso, a hiporexia, e tem um quadro depressivo, você pode, é uma oportunidade, por exemplo, para você tentar o uso de um antidepressivo específico com efeito orexígeno, que é a mirtazapina. Certo? Embora para alguns pacientes não tenha tanta eficácia. Eu já tive pacientes que ganharam muito peso com mirtazapina. Eu tive uma paciente que ela disse: doutor, pelo amor de Deus, tira esse remédio da minha vida porque eu vou comer o reboco da parede. Ela sentia muita fome usando a mirtazapina. Agora, eu tive outros pacientes também que não teve grandes efeitos e não foi tão benéfico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem experiência com canabidiol como orexígeno. Eu tive alguns poucos pacientes em que essa foi uma medida, tipo assim, a medida mais heróica que a gente tentou. Alguns pareceu ter efeito benéfico, para outros nem tanto. Tá? A gente tem, inclusive, alguns dados na literatura considerando, né, sugerindo a possibilidade de a gente tentar canabidiol, sim. Pois é. Então existe aí essa associação. Então, biotônico Fontoura, não, né? Não. Manhã me dava. Não deu certo, né? Então é isso, pessoal. Era o que a gente tinha. Acho que a gente já está chegando aí. Já passamos da hora, né? Já passamos da hora. Mas acho que foi uma oportunidade para a gente trazer aqui esse conteúdo importante. É muito de consultório. Isso aí é todo dia. Isso. Todo dia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de nos acompanhar aqui no Envelhecer com Saúde. Onde é que vocês nos acham, né? Exato. No Instagram, @Envelhecer com Saúde. No YouTube, o nosso canal do YouTube, né, que está muito legal também, com muito conteúdo. Já somos mais quase 60 mil inscritos ali no YouTube. No Twitter. Nos aplicativos de E agora no site. E agora, a grande novidade, no site www.envelhecercomsaude.com. Vocês vão desfrutar de muito conteúdo bacana lá também. E lembrando que, né, fiquem atentos aí aos cursos esse ano. Promete, a gente vai lançar vários cursos interessantes. Eu não vou dar o spoiler aqui, que eu ainda não estou autorizado a dar os spoilers, mas vai vir muita coisa legal aí adiante. Acompanhe a gente aqui. Show de bola, é isso aí. Acho que foi muito legal.
Foi ótimo, mais um podcast aí pra conta. A gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.